Amigas, amigos, olá! Precisamos falar sobre as queimadas. Quem mora no interior de São Paulo sabe das condições inadequadas, insalubres do ar nos últimos dias. As condições de material particulado, poeira e fuligem na atmosfera que estão gerando graves problemas de saúde para as pessoas aqui no interior de São Paulo. E por que estão acontecendo estes problemas? Trata-se de uma época do ano, sim, época do ano na qual no interior do Brasil, no interior de São Paulo, nós encontramos tempo mais quente e mais seco. Entretanto, a situação está mais grave na atualidade, dadas as queimadas que estão acontecendo, tanto em território nacional quanto aqui no interior de São Paulo. Vale a pena, portanto, nós começarmos a tematizar este aspecto das queimadas, porque é um problema já antigo, que está se agravando, deve se agravar nos próximos tempos, se a sociedade não fizer algo contra isto. Para nós começarmos o debate acerca, para nós começarmos a apresentação acerca das queimadas e da qualidade do ar, eu introduziria a noção de serviços ambientais. Serviços ambientais são serviços que a natureza está prestando para a manutenção dos seus próprios ecossistemas ou para a manutenção do homem, inclusive em sociedade. Por exemplo, a ideia de alagamentos e enchentes nas cidades. A manutenção de áreas verdes que permitem a infiltração de água minimiza esse problema das enchentes e alagamentos. Então, é a própria natureza cuidando do ciclo, por exemplo, da água e inviabilizando problemas que assolam a sociedade, como os enchentes e alagamentos. Eu tirei aqui para vocês do site Observatório do Clima alguns aspectos relacionados a esses serviços ambientais. Serviços ambientais, inclusive, são previstos nos Objetivos do Milênio da ONU. E esses serviços podem ser categorizados, divididos em serviços de provisão, os produtos obtidos dos ecossistemas, por exemplo, alimento, água, água doce, fibras, produtos químicos, madeira, mais ainda, serviços de regulação, obtidos a partir de processos naturais que regulam as condições ambientais, exemplo, absorção de gás carbônico pela fotossíntese das florestas, controle do clima, polinização de plantas, controle de doenças e pragas. O exemplo que eu utilizei do ciclo da água na cidade faz parte de serviços de regulação, mas ainda mais. Serviços culturais são os benefícios intangíveis obtidos de natureza recreativa, educacional, religiosa e estético-paisagística e, finalmente, serviços de suporte que contribuem para a produção de outros serviços ecossistêmicos, como ciclagem de nutrientes, formação de solo, dispersão de sementes. Então, a natureza presta esses serviços e nós podemos inviabilizar esses serviços. Vamos a um exemplo, além da questão do ciclo da água da cidade. Um exemplo clássico, os nossos já amplamente conhecidos rios voadores, aqui nesse canal, aqui nesse GeoVest, nós já temos algumas coisas relacionadas. Os rios voadores, que estão relacionados à intensa evaporação de água do Oceano Atlântico nas suas partes intertropicais, nas suas partes mais próximas do Equador. Esta umidade do oceano, através dos chamados ventos alísios, é empurrada para dentro da Amazônia brasileira. A enorme quantidade de água vinda do oceano, evaporada do oceano e vinda através da atmosfera, empurrada pelos ventos alísios, vai se somar com a evapotranspiração da floresta amazônica. Mas esta umidade não consegue continuar o trajeto em direção oeste. Ela não consegue por causa da Cordilheira dos Andes, que rebate esta umidade em direção ao centro-oeste, ao sudeste, ao sul do Brasil, às partes centrais, centro-meridionais da América do Sul. Não é só o Brasil que se beneficia desses rios voadores. Paraguai, Uruguai, partes do território da Argentina também são beneficiados, aumentando a pluviosidade nessas regiões. Estas áreas, diferentemente do que alguns jornalistas colocam, não seriam áreas de deserto. Tá? Existem, por exemplo, dinâmicas de correntes marítimas que inviabilizam a criação de desertos nessas regiões orientais da América do Sul. Entretanto, é óbvio que a pluviosidade se torna muito maior nestas áreas devido a essa dinâmica atmosférica associada à dinâmica geomorfológica à Cordilheira dos Andes. Os rios voadores podem se encaixar, portanto, nos chamados serviços ecossistêmicos. Mas a sociedade faz o que com aquilo que a natureza está prestando alegre e graciosamente à sociedade? Acaba com isto.
existem fatores de vulnerabilidade desses chamados rios voadores. Eu destaquei dois para vocês: a alteração das temperaturas superficiais do oceano com a alteração da força dos ventos alísios. Os ventos alísios têm força mediante a diferença de temperatura entre as regiões equatoriais e as áreas a 30 graus de latitudes norte e sul. Então essa diferença de temperatura é muito importante para a manutenção da força dos ventos alísios. A alteração de temperatura com aquecimento, por exemplo, das águas oceânicas a aproximadamente 30 graus de latitude, reduz a força dos ventos alísios. Reduz, portanto, esse empurrão de umidade do oceano em direção à floresta amazônica. Mas tem um outro fator óbvio de redução da força desses rios voadores: a perda de evaporação de água, de evapotranspiração da região amazônica. Então é necessária a manutenção da atual condição natural de diferença de temperatura oceânica. É necessário, para que os rios voadores continuem funcionando, a manutenção da própria floresta amazônica. Mas o que nós temos feito recentemente? Este mapa está mostrando uma imagem de satélite agora do dia 20 de agosto. Do dia 20 de agosto e mostrando no mesmo trajeto dos chamados rios voadores aerossóis, fumaça que está sendo empurrada desde a Amazônia, batendo na Cordilheira dos Andes e sendo rebatida em direção ao restante do país, na verdade ao restante da América do Sul. Segundo uma pesquisadora que eu ouvi em podcast recentemente, essa fumaça pode avançar significativamente mais ao sul da América do Sul. Não está avançando tão significativamente neste nosso mapa devido à presença de uma frente fria se deslocando mais para o norte. No dia 20, então, essa fumaça, esse material particulado, essa fuligem, estava concentrada mais nos estados do sul do Brasil e avançando em direção norte junto com o avanço da frente fria. Mas de onde vem? De onde vem essa fumaça? Essa fumaça vem, como diz a reportagem do G1, de Pantanal em chamas. Bioma registra 900 mil hectares queimados em 2024. Mais ainda, o G1 ainda nos traz para o dia 21 de agosto, a Amazônia tem temporada recorde de queimadas, corredor de fumaça que se constitui a partir desta região. Então nós temos essas queimadas, e essas queimadas não são queimadas relacionadas apenas à natureza, como nós vamos ver. Se nós temos essas queimadas no Pantanal, se nós temos essas queimadas na região amazônica, dá uma olhadinha no mapa de queimadas do INPE para os dias 23 e 24 agora de agosto. 23 e 24 de agosto. Nós temos realmente uma fartura em queimadas no Cerrado, na região centro-oeste, na região do Pantanal mato-grossense e nas partes meridionais da floresta amazônica, além de um destaque que nós vamos ver também mais detalhadamente na sequência, do interior do estado de São Paulo, queimadas em enorme concentração aqui no interior do estado de São Paulo. Agora, então por que ocorrem essas queimadas? Será que essas queimadas lá na Amazônia, lá no Cerrado, lá no Pantanal, estão relacionadas à bituca de cigarro jogada na beira da estrada? Sim, isso causa, claro, queimadas. Isto sim, é claro, é irresponsável, mas não é por causa disto. É por outros dois fatores que são bem mais criminosos. O primeiro é a burrice criminosa e burra, porque isso está sendo proibido por lei, especialmente em uma regulamentação este ano, 2024, de formação de pastagem. Lá está a pastagem velha, com mato que não tem mais valor nutricional para o gado. Então o pecuarista queima esta área para acelerar a renovação da relva com relva que tenha melhor valor nutricional para o gado. Então isso é uma prática tradicional e vejam, não é do pequeno produtor, não é do indígena, é do grande pecuarista que está dentro da indústria de carnes processadas. E isso libera enormes quantidades de gás carbônico, de material particulado, de fuligem para a atmosfera, de ozônio para a atmosfera. Mas isto é um primeiro fator grave, já grave e ilícito, criminoso. Mas tem um segundo fator de muito maior volume de material lançado na atmosfera, que é o desmatamento através do fogo lá na floresta amazônica. De alguma forma o fogo vai ser utilizado, se não inicial diretamente, secundariamente a partir do correntão. Então se amarram duas
né, se amarram em dois tratores, uma corrente muito forte, muito pesada, e os dois tratores potentes vão passando e derrubando tudo, é corte raso. As árvores de grande porte caem pela raiz, em desmatamento, insisto, ilegal, criminoso. Agora, na sequência, ou é ateado fogo, ou o fogo vai pegar espontaneamente, porque aquela vegetação derrubada é vegetação que se resseca e fica mais suscetível ao fogo. Agora pensa, há uma quantidade muito maior de biomassa, combustível, portanto, para ser queimado, comparativamente ao pasto. Então, o pasto é relva, a quantidade de biomassa é pequena, a floresta tem uma biomassa muito maior, tem muito mais combustível para ser queimada, libera, portanto, muito maiores quantidades de material poluente para a atmosfera. Segundo fator importante, a temperatura. Queimando muito maior quantidade de combustível em áreas florestadas em degradação criminosa, então a temperatura fica muito mais alta. Maior temperatura aumenta a temperatura do ar, que eleva esta fuligem para altitudes atmosféricas bem mais elevadas, criando, portanto, um potencial de espalhamento deste material poluente muito maior. E daí nós temos, em primeiro lugar, a queimada de pastagens, em segundo lugar, a queimada de áreas florestais, como sendo alguns dos principais fatores criadores dessas queimadas e dessa situação na qual nós nos encontramos no estado de São Paulo, no interior do Brasil, na atualidade. Então, não é o tempo seco, é a ação criminosa de agentes na sociedade que está criando este problema. Que a gente vê aqui novamente no nosso mapa de queimadas e na comparação com outro mapinha que tem a área reconhecida pelos ambientalistas chamada de Arco do Desmatamento. É a área que parte dos estados do Acre, passa por Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, Pará, Tocantins e chega até o Maranhão. É a principal área de expansão do agronegócio. Algo está atrapalhando a expansão do agronegócio nessa região. O que está atrapalhando o agronegócio nessa região? Pequenos produtores rurais, populações ribeirinhas, populações indígenas, mas também a vegetação nativa. O cerrado e a floresta amazônica estão atrapalhando o agronegócio. Como retirar o cerrado e a floresta amazônica? Fogo. Então é a principal área de fogo no Brasil constantemente esta região de expansão das atividades do agronegócio. Isto em escala nacional. E daí os focos de incêndio criminosos ligados ao agronegócio no Pantanal, no Cerrado e na floresta amazônica, no Arco do Desmatamento. Mas nós temos o mesmo problema em São Paulo. E isto ainda precisa ser explicado, né? Porque a imprensa novamente está explicando isso com base na bituca de cigarro, no churrasco mal apagado, mas não, isso demanda uma explicação um pouco mais rigorosa das causas destes incêndios. Aqui nós vemos, por exemplo, em imagens de satélite, agora para o dia de ontem, tá certo? Para o dia de ontem, 24 de agosto, entre as 14 e as 20 horas. Vejam às 14 horas alguns primeiros focos mais escuros no nosso mapa de fumaça, por exemplo, no entorno de Ribeirão Preto, no entorno de Araraquara, aqui de São Carlos. Agora vejam para as 20 horas, nós temos essas nuvens brancas, essa imagem branca que são nuvens, que é a frente fria avançando já às 14 horas, está nos limites entre Paraná e São Paulo, e já entrou no estado de São Paulo às 20 horas. Né? Mas vejam a difusão da fumaça pelo estado de São Paulo. Então essas queimadas ainda precisam de uma explicação de melhor qualidade. Isso é muito importante, gente, porque isso gera problemas graves de saúde pública. Eu tirei aqui da CETESB para vocês, né, a companhia do estado de São Paulo que faz monitoramento da qualidade do ar, uma tabelinha que mostra uma série de poluentes e as recomendações relacionadas à população a partir de um grau mais elevado, né, de um grau mais elevado de poluentes na atmosfera. Vamos nos concentrar na faixa vermelhinha e no problema do material particulado de até 2,5 micrômetros,
de 2,5 microns. Nós encontramos este material particulado de 2,5, né, e na faixa vermelhinha de 121 a 200, tá certo? Vejam que há recomendação de não haver esforço físico ao ar livre. Há recomendação de populações que tenham problemas cardíacos, pulmonares, né, que devem evitar qualquer esforço físico, porque há impacto de saúde para as pessoas nessas condições de material particulado na atmosfera. Se alguém está percebendo a minha voz um pouco alterada, é também por causa disto. Agora, dá uma olhadinha que eu separei também para vocês as condições do ar atmosférico em Ribeirão Preto. E vejam, no dia 20 de agosto, a situação piorou bastante do dia 20 até ontem, dia 24 de agosto. Dá uma olhada aqui, a questão do material particulado 2,5 está em condições vermelhas. Está em condições vermelhas. Então, a condição de saúde para as pessoas aqui em São Carlos, em Araraquara, em Ribeirão Preto, né, em Franca, está muito precária a condição de saúde dessas pessoas, né, a condição conjuntural que pode ser um problema estrutural para essas pessoas. Neste momento, está havendo, dia 25, prova da Universidade Federal de Uberlândia em Ribeirão Preto. Nós temos milhares de alunos de várias cidades do Brasil concentrados lá em Ribeirão Preto agora, só que com um nível muito alto de, entre outros, material particulado na atmosfera e durante horas sentados fazendo provas. Será que é a condição mais adequada? Claro que não, claro que não. E vejam, isto é mensurável em termos de problema de saúde pública. Mensurável por quê? Da Fiocruz eu separei para vocês no Amazonas, 87% das internações hospitalares no período analisado estão relacionadas às altas concentrações de fumaça. O período analisado é um estudo da Fiocruz de 2010 a 2020, tá? É um longo período. Ainda mais, o percentual foi de 68% no estado do Pará, 70% no Mato Grosso e também em Rondônia. Então, há internações hospitalares registradas, o que gera, então, problemas de saúde pública que são desdobráveis em problemas econômicos. Eu coloquei aqui para vocês mais alguns dados que eu retirei de sites da internet. Olha só, um relatório divulgado pelo Greenpeace apontou que a poluição atmosférica causa anualmente cerca de 4,5 milhões de mortes prematuras. Então, a poluição em geral, gases poluentes e material particulado, tá certo? E um dano econômico de 2,9 trilhões de dólares, o equivalente a 3,3% do PIB mundial. Mais ainda, segundo um estudo do Instituto de Saúde e Sustentabilidade, em apenas 6 regiões metropolitanas do país, que concentram 23% da população brasileira, ocorreram cerca de 128 mil mortes precoces entre 2018 e 2025. Se os padrões continuarem esses mesmos, haverá 69 mil internações públicas a um custo de 126,9 milhões para o Sistema Único de Saúde. E ainda ontem, o dia talvez de maior gravidade, em Ribeirão Preto, vejam a manchete que apareceu hoje nos telejornais, que está aparecendo hoje nos telejornais, está aparecendo hoje na imprensa escrita. Moradores de Ribeirão deixam casas cercados por fogo e tempestade de poeira. Aquelas imagens que a gente sempre viu, por exemplo, no Chile, em períodos secos e tempestades, né, de areia, incêndios florestais, aquelas imagens que a gente vê com uma certa frequência para a Califórnia, para o sul da Europa, agora está aqui no interior do Brasil, aqui no interior de São Paulo. São danos também econômicos. Mas aí nós precisamos pensar politicamente. E politicamente por quê? Há danos econômicos mensuráveis, danos volumosos, mas quem paga esses danos econômicos? Quem paga os problemas de saúde pública? Esses problemas são amplamente difundidos na sociedade e afetam mais significativamente as populações, óbvio, mais pobres, que têm um acesso dificultado ao serviço de saúde, que têm dificuldade para se ausentar da atividade produtiva mediante problemas de saúde e assim sucessivamente. E quem causa esses problemas? Como nós acabamos de ver, o agronegócio e o agroindustrial. Então tem um grupo muito restrito da sociedade brasileira que está ganhando uma grana, está ganhando dinheiro em cima da degradação ambiental, em cima de problemas de saúde pública, em cima de problemas econômicos que são dados amplamente na sociedade brasileira. É hora de a sociedade colocar um basta nisto.
Caso a sociedade não faça, eu sou pessimista, eu acho que não vai fazer, esses problemas vão ser agravados, inviabilizando uma série de atividades econômicas, criando gravíssimos problemas de saúde crescentemente para as populações. É isso que eu queria debater, apresentar para vocês hoje, a ideia das queimadas no interior do Brasil, com graves problemas aqui no interior de São Paulo. Se alguém tiver algum problema, alguma dúvida em relação a esse tema tão atual, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.